Você já sentiu que, mesmo depois de anos na escola, algo essencial foi deixado de lado? Como se toda a sua educação tivesse sido apenas um ensaio vazio, incapaz de preparar você para os desafios e mistérios da vida real. Arthur Schopenhauer acreditava que o sistema educacional não é apenas falho, ele é propositalmente limitado. Em vez de cultivar mentes livres e criativas, ele produz indivíduos que sabem obedecer, mas não sabem questionar. Isso não é por acaso. É assim que se constrói uma sociedade de pessoas conformadas, que seguem sem pensar, que repetem sem entender. Mas Schopenhauer também acreditava que havia um caminho diferente, um caminho para quem se atreve a enxergar além da superfície. Neste vídeo, vamos explorar essa alternativa, um modo de aprendizado que liberta a mente e nos reconecta com a essência de quem somos. Está pronto para descobrir um novo horizonte? Desde a infância, somos inseridos em um sistema que dita o que devemos aprender, quando devemos aprender e como devemos pensar. Mas será que essa estrutura realmente nos ensina algo? Schopenhauer acreditava que não. Ele via o sistema educacional como uma fábrica, um mecanismo impessoal projetado para moldar mentes obedientes e não mentes livres. Ao longo dos anos, somos bombardeados com informações pré-digeridas, apresentadas de forma rígida e descontextualizada. Nossa curiosidade natural é substituída por fórmulas que devemos decorar e repetir, sem jamais questionar seu propósito. Tornamo-nos, assim, consumidores passivos de ideias que não são nossas, incapazes de enxergar além das paredes invisíveis que esse sistema constrói ao nosso redor. Pense nisso. O que poderia ter sido diferente se a educação não fosse uma imposição, mas um convite para explorar o mundo em nossos próprios termos? Aprender deveria ser uma jornada que começa na experiência. Deveríamos explorar o mundo, vivenciar suas nuances, cometer erros e, então, buscar respostas que façam sentido para nós. Mas a educação formal inverte essa ordem. Somos forçados a aceitar conceitos teóricos antes de termos qualquer experiência prática que os conecte à realidade. Schopenhauer chamou isso de educação artificial, um processo que nos desconecta do mundo e nos prende a ideias que muitas vezes não ressoam com nossa vida. O resultado é uma sensação de vazio. Somos treinados para repetir, mas não para compreender, para memorizar, mas não para aplicar. E quando finalmente saímos da escola, descobrimos o quão pouco sabemos sobre o que realmente importa. Essa inversão nos rouba algo fundamental: a capacidade de pensar por nós mesmos e de encontrar sentido em nossas próprias experiências. Quando um sistema educacional limita o potencial de cada indivíduo, ele molda a sociedade inteira. Vivemos em um mundo onde o pensamento crítico é raro, onde a criatividade é desencorajada e onde as pessoas preferem respostas prontas a perguntas profundas. Schopenhauer acreditava que esse modelo não é apenas um erro, mas uma tragédia. Ele cria uma sociedade de conformidade, onde a inovação é sufocada e onde a busca pela verdade dá lugar ao conforto de ideias fáceis. Somos ensinados a aceitar e não a questionar, a seguir regras e não a criar caminhos, e assim nos tornamos uma multidão de mentes adormecidas, incapazes de enxergar as infinitas possibilidades que existem além do que nos foi imposto. O que aconteceria se rompêssemos essas barreiras? O que poderíamos construir se ousássemos pensar por nós mesmos? Schopenhauer nos alertou para um perigo que muitas vezes ignoramos: a ilusão de conhecimento. Ele dizia que ler sem refletir é como comer sem digerir, algo que nos enche, mas que não nos nutre. Quando consumimos informações sem questioná-las, nos tornamos prisioneiros de ideias que não são realmente nossas. Somos como espelhos que apenas refletem o que nos foi mostrado, sem nunca gerar luz própria. Mas, ao refletir, ao questionar, transformamos o conhecimento em algo vivo,
algo que nos pertence. Esse é o verdadeiro aprendizado. Não acumular informações, mas construir sabedoria. E isso só é possível quando temos coragem de pensar além do que nos foi ensinado. Schopenhauer acreditava que existe uma alternativa, e ela está ao alcance de todos: o autodidatismo. Aprender sozinho é mais do que um método, é uma revolução pessoal. Quando decidimos explorar o mundo em nossos próprios termos, recuperamos a curiosidade que foi sufocada pelo sistema. Descobrimos um ritmo que é nosso, uma maneira de aprender que se conecta diretamente com quem somos e com o que queremos ser. Não significa abandonar os livros, mas usá-los como ferramentas e não como correntes. Significa olhar para o mundo com olhos curiosos e mente aberta, sempre em busca de novas conexões. O autodidatismo é mais do que um ato de aprendizado, é um ato de liberdade. Encarar a sombra é o maior desafio de quem busca o autoconhecimento. Schopenhauer acreditava que nossas dúvidas, medos e contradições não são fraquezas, mas chaves para entender quem realmente somos. A sombra guarda aquilo que evitamos, mas também aquilo que precisamos enfrentar para crescer. Quando aprendemos a aceitar e explorar esses aspectos, descobrimos uma força que nunca imaginamos possuir. A sombra deixa de ser uma inimiga e se torna uma guia, um mapa que aponta para os lugares onde a luz pode finalmente entrar. É um processo transformador, mas apenas para aqueles que têm coragem de enfrentá-lo. Encarar a sombra é o maior desafio de quem busca o autoconhecimento. Schopenhauer acreditava que nossas dúvidas, medos e contradições não são fraquezas, mas chaves para entender quem realmente somos. A sombra guarda aquilo que evitamos, mas também aquilo que precisamos enfrentar para crescer. Quando aprendemos a aceitar e explorar esses aspectos, descobrimos uma força que nunca imaginamos possuir. A sombra deixa de ser uma inimiga e se torna uma guia, um mapa que aponta para os lugares onde a luz pode finalmente entrar. É um processo transformador, mas apenas para aqueles que têm coragem de enfrentá-lo. Quando abandonamos as limitações impostas pelo sistema e escolhemos aprender por conta própria, algo extraordinário acontece. A jornada deixa de ser sobre acumular fatos e passa a ser sobre a descoberta de si mesmo. Schopenhauer nos ensina que o aprendizado verdadeiro é aquele que está alinhado com nossos desejos, nossas experiências e nossa visão única do mundo. Ao nos libertarmos das amarras do conhecimento artificial, abrimos espaço para criar algo genuinamente nosso. O conhecimento autêntico não é aquele que nos dizem para aceitar, mas aquele que nasce da nossa busca, da nossa curiosidade e que carrega o peso da nossa própria vivência. É um conhecimento que não apenas transforma nossa mente, mas também molda quem somos e como enxergamos a vida. Essa liberdade, no entanto, não é fácil de alcançar. Ela exige disciplina, coragem e, acima de tudo, a disposição de questionar até mesmo as nossas certezas mais profundas. Você já reparou na intensidade com que uma criança explora o mundo? Tudo é novo, tudo é um mistério esperando para ser desvendado. Mas, ao longo dos anos, somos levados a abandonar essa curiosidade natural. Substituímos o porquê pelo é assim que é. Schopenhauer acreditava que a chave para o aprendizado verdadeiro está em recuperar essa curiosidade original, a capacidade de olhar para o mundo como se fosse a primeira vez. Quando permitimos que a curiosidade nos guie, cada momento se torna uma oportunidade de aprendizado. Cada pergunta nos leva a um novo caminho, e cada descoberta nos aproxima mais de quem somos. A curiosidade não é apenas uma ferramenta, é o motor que impulsiona a mente humana a transcender seus limites. Recuperá-la não é apenas um ato de aprendizado, mas de renascimento. Pensar criticamente é como navegar por um oceano desconhecido. É um processo que nos desafia a questionar as ideias que nos foram apresentadas, a desconstruir verdades que antes considerávamos inquestionáveis
e a reconstruir um entendimento que seja realmente nosso. Para Schopenhauer, o pensamento crítico era a base de toda sabedoria. Não se trata apenas de duvidar, mas de construir. É um processo lento, que exige paciência e coragem, mas que nos leva a um lugar de clareza e autenticidade. Quando pensamos criticamente, nos tornamos mais do que meros consumidores de ideias. Nos tornamos criadores, capazes de moldar nossas próprias perspectivas e de contribuir para o mundo de uma maneira única. Essa jornada não é fácil, mas ela é essencial para quem busca não apenas aprender, mas viver plenamente. Uma das maiores críticas de Schopenhauer ao sistema educacional era a separação entre teoria e prática. Ele acreditava que o conhecimento teórico, quando desconectado da realidade, perde seu valor e se torna uma carga inútil. Mas, quando integrados, teoria e prática têm o poder de transformar a forma como vemos o mundo. A prática nos ensina os limites da teoria, enquanto a teoria nos oferece novas maneiras de interpretar a prática. É um ciclo que se alimenta, criando um aprendizado que é ao mesmo tempo profundo e aplicável. Integrar teoria e prática é uma forma de se reconectar com o mundo, de transformar ideias abstratas em ações concretas e significativas. Essa integração não é apenas uma técnica, é um modo de viver, de estar presente no mundo de forma plena e consciente. Ser autodidata é um ato de rebeldia, é desafiar as normas, romper com o conformismo e afirmar que o aprendizado não pertence a instituições, mas a indivíduos. Schopenhauer via o autodidata como alguém que se recusa a aceitar as limitações impostas pelo sistema. É alguém que escolhe explorar o mundo de acordo com seus próprios termos, guiado por sua curiosidade e suas paixões. Mas essa rebeldia não é uma rejeição ao conhecimento. Pelo contrário, é um compromisso com um conhecimento mais profundo, mais significativo. É a recusa em aceitar verdades prontas e a disposição de buscar a verdade por si mesmo, mesmo que isso signifique caminhar por caminhos solitários e desconhecidos. O autodidata não se conforma em ser um seguidor. Ele busca ser um criador, alguém que transforma o mundo ao seu redor através de sua própria jornada de aprendizado. Cada um de nós carrega o potencial para moldar sua própria jornada de aprendizado. Não importa onde você começou ou o que te ensinaram a acreditar. Sempre há um caminho para olhar além. Schopenhauer nos lembrou que o aprendizado mais poderoso é aquele que está alinhado com quem somos, com nossas experiências e com o mundo ao nosso redor. Essa não é apenas uma escolha, é um chamado. É um lembrete de que, no fundo, todos somos exploradores, destinados a buscar o conhecimento que transforma, que ilumina e que nos conecta com a essência de nossa existência. A pergunta agora é: você está pronto para começar essa jornada? Schopenhauer acreditava que dentro de cada um de nós há um potencial único, adormecido, esperando para ser despertado. Esse potencial não pode ser descoberto por meio de roteiros pré-definidos ou instruções externas, mas apenas através da exploração de nossas próprias paixões e interesses. Quando nos libertamos das limitações impostas pelo sistema, começamos a enxergar o mundo de uma maneira que antes era invisível. Descobrimos que o aprendizado não é um fim em si mesmo, mas um caminho para entender quem realmente somos e como podemos transformar o mundo ao nosso redor. É um processo que exige paciência e coragem, mas que, em troca, nos oferece algo inestimável: a capacidade de moldar nosso destino, de criar um futuro que reflete nossa verdadeira essência. Uma mente livre é uma mente que não teme o desconhecido. Para Schopenhauer, a liberdade intelectual era o maior objetivo que alguém poderia alcançar. Essa liberdade não vem de fora. Ela nasce dentro de nós, quando nos permitimos questionar, duvidar e explorar. Mas construir uma mente livre é um desafio constante.
Requer que enfrentemos não apenas as limitações impostas pela sociedade, mas também aquelas que criamos para nós mesmos. Requer que desconstruamos ideias antigas e nos abramos para novas perspectivas. Uma mente livre é como um jardim que precisa ser cultivado continuamente, com curiosidade como água, reflexão como solo e coragem como luz do sol. Quando cultivamos essa liberdade, descobrimos que o aprendizado é infinito e que o mundo é muito maior do que nos ensinaram a acreditar. Schopenhauer via o aprendizado como um ciclo interminável, onde cada descoberta leva a novas perguntas e cada resposta abre portas para mais mistérios. É um processo que nunca termina, mas que nos transforma a cada passo. Esse ciclo do conhecimento verdadeiro não é linear. Ele nos desafia a revisitar nossas crenças, a questionar o que já aprendemos e a procurar conexões entre ideias que antes pareciam desconexas. Cada volta nesse ciclo nos aproxima mais da sabedoria, não aquela que é definida por outros, mas aquela que só nós podemos construir. E é nesse processo que encontramos não apenas respostas, mas também um propósito. Aprender deixa de ser uma tarefa e se torna uma arte, a arte de viver com significado. As ideias de Schopenhauer, embora escritas há séculos, continuam mais relevantes do que nunca. Em um mundo onde a informação é abundante, mas o entendimento é escasso, seu convite para refletir e aprender sozinho ressoa como um chamado urgente. Ele nos lembra que o aprendizado não é algo que pode ser dado, é algo que deve ser conquistado. É uma jornada pessoal, onde cada um de nós traça seu próprio caminho e define seu próprio destino. E essa jornada, embora muitas vezes solitária, é também a mais recompensadora, porque no final é nela que encontramos não apenas conhecimento, mas liberdade. E não apenas liberdade, mas a verdade de quem somos. Agora, eu quero deixar um convite para olhar além do que foi ensinado, para questionar o que foi aceito sem reflexão, para explorar as partes do mundo e de você mesmo que ainda permanecem na sombra. A jornada do aprendizado autodidata é desafiadora, mas também é transformadora. Ela nos ensina que não precisamos seguir o caminho de todos. Podemos criar o nosso. Podemos aprender de forma que faça sentido para nós, no nosso ritmo, com nossos próprios olhos. O mundo está cheio de conhecimento, esperando para ser descoberto. O que você fará com ele? O que você descobrirá quando começar a buscar por conta própria? Schopenhauer nos mostrou que a sombra não é o inimigo. É um lembrete de que ainda há muito a explorar, muito a entender. A sombra é o espaço onde o desconhecido reside, onde a curiosidade encontra novos horizontes. Quando encaramos nossas sombras, não apenas aprendemos sobre o mundo, mas também sobre nós mesmos. Descobrimos nossas forças, nossas fraquezas e, mais importante, nosso propósito. O aprendizado autodidata não é apenas sobre adquirir conhecimento, é sobre transformar nossa visão, nossa vida e nosso impacto no mundo. E isso começa agora. O que você fará com o seu próximo passo? O que você descobrirá quando abrir as portas que o sistema tentou fechar? Se essa mensagem tocou você, deixe sua reflexão nos comentários. O que você aprendeu por conta própria que mudou sua vida? Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa despertar e se inscreva para continuar essa jornada de descobertas e autoconhecimento. A sombra pode ser o início de algo extraordinário.